Sagrada Família, Karl Marx, Friedrich Engels, editorial Boitempo, edição 2011. Capítulo 7. A correspondência da crítica crítica. Subtítulo 2. A massa crítica e a crítica crítica. Item A. Páginas 170 a 175. Item A. A massa empedernida e a massa insatisfeita, por Karl Marx. A dureza de coração, a sensibilidade empedernida e a falta de fé cega da massa têm um representante bastante decidido. Esse representante fala da formação puramente filosófica hegeliana de Colère berlinense. Nota 6. O correspondente do Jornal Literário Geral chama de Colère berlinense, ou colère pode significar tanto cor quanto naipe em francês, aos neo-hegelianos de Berlim, que não pertenciam ao círculo de Bruno Bauer e atacavam a ele e a seus consortes devido coisas classificadas de pequenas e privadas. Um desses neo-hegelianos era Max Stirner. Na verdade, Johann Caspar Schmidt, 1806 a 1856, filósofo alemão que lançou as bases teóricas do anarquismo intelectual. Sua obra é citada também como precursora do existencialismo no século XX. Nota da tradução. Citação. O verdadeiro progresso, diz ele, que nós podemos encaminhar está apenas no reconhecimento da realidade. De vós, nós ficamos sabendo apenas, no entanto, que nosso conhecimento não dizia respeito à realidade, mas sim a algo irreal. Fim da citação. Ele caracteriza a ciência da natureza como fundamento da filosofia. Cita. Um bom cientista da natureza procede em relação à filosofia assim como o filósofo procede em relação à teologia. Fim da citação. Mais adiante, referindo-se ao Colère berlinense, ele observa, cita, não creio estar exagerando se procuro explicar o estado dessas pessoas dizendo que, ainda que tenham passado pelo processo de mudança espiritual, elas ainda não desempenharam ou não despenderam suficientemente elas ainda não se desprenderam suficientemente da velha pelagem para poder assimilar os elementos da nova formação e do rejuvenescimento. Nós temos de tomar posse desses conhecimentos, os das ciências naturais e da indústria. O mundo e o conhecimento dos homens, que nos é necessário antes de tudo, não pode ser adquirido apenas mediante a agudez do pensamento, mas todos os sentidos têm de colaborar e todos os dotes do homem devem ser empregados como instrumentos necessários e indispensáveis para que ele seja alcançado, pois, de outra maneira, a intuição e o conhecimento seguirão sendo sempre defeituosos e trarão consigo a morte moral. Com isso, o tal correspondente procura dourar a pílula que estende à crítica crítica. Fim da citação. Deixa que as palavras de Bauer encontrem a aplicação adequada, perseguir o pensamento de Bauer. Faz com que Bauer tenha acertado no que disse. E no final das contas parece estar problematizando não com a crítica, mas com algo que é bem distinto dela, o Colère berlinense, ou a cor ou naipe berlinense. A crítica crítica que se sente atingida e que ademais é sensível como uma velha solteirona no que diz respeito a assuntos da fé, não se deixa enganar por essas distinções e meias homenagens. Cita. Vós vos enganastes, ela responde, se pensastes ver no partido que referis, no início de vossa carta, o vosso inimigo. Melhor seria que confessasses, enfim, e agora vem a fulminante fórmula da excomunhão, que sois um adversário da própria crítica. Fim da citação. O pobre infeliz, o massivo, um adversário da própria crítica, no que se refere ao conteúdo daquela polêmica massiva, porém, a crítica crítica declara o respeito por sua atitude crítica ante a investigação da natureza e da indústria. Cita. Todo o respeito pela investigação da natureza, todo o respeito por James Watt e, eis uma construção verdadeiramente grandiosa, nenhum respeito ante os milhões que proporcionou a seus sobrinhos e sobrinhas. Fim da citação. Todo o respeito ante o respeito da crítica crítica, na mesma carta em que a crítica crítica repreende o recém-citado Colère berlinense pelo fato de seus membros saltarem sem demonstrar esforço por cima de sólidos e valiosos trabalhos, sem tê-los estudado.
pelo fato de eles se darem por prontos em relação a uma obra ao limitar-se à observação de que ela fará à época. Nessa mesma carta, ela mesma dá por pronta toda a investigação da natureza e toda a indústria, e toda a indústria, com uma simples manifestação de respeito. A cláusula que a crítica acrescenta à sua manifestação de respeito pela investigação da natureza faz lembrar dos primeiros raios e trovões do bem-aventurado cavaleiro Crewe contra a filosofia da natureza. Cita: a natureza não é a única realidade, porque a bebemos e a comemos em seus próprios ou em seus produtos industriais. Fim da citação. A crítica sabe dos produtos individuais da natureza, apenas que nós os comemos e bebemos. Todo respeito pela ciência natural da crítica. Consequentemente, ela opõe a incômoda e opressiva exigência de estudar a natureza e a indústria. A seguinte exclamação retórica indiscutivelmente espirituosa. Cito: pensais acaso que já tenha chegado ao fim com o conhecimento da realidade histórica? Ou saberíeis mencionar um só período da história que já foi reconhecido de fato? Fim da citação. Ou a crítica acredita ter chegado apenas ao começo do conhecimento da realidade histórica, durante o tempo em que exclui o comportamento teórico e prático do homem diante da natureza, a ciência natural e a indústria do movimento histórico? Ou será que ela acredita já ter conhecido na realidade, qualquer período sem conhecer, por exemplo, a indústria desse período, o modo direto de produção da própria vida? É certo que a crítica espiritualista, teológica, apenas conhece, ou pelo menos conhece em sua ilusão, as grandes ações políticas, literárias e teológicas e as ações do Estado da história. Assim como ela separa o pensamento dos sentidos e a alma do corpo, e se separa a si mesma do mundo, assim também ela separa a história da ciência natural a da indústria, e vê o berço da história não na produção material grosseira sobre a terra, mas nas nuvens vaporosas que formam o céu. O representante da massa, empedernida e dura de coração, com suas reprimendas e admoestações certeiras, é despachado com um materialista da massa. E não termina melhor um outro correspondente menos massivo, que ainda que ponha algumas esperanças na crítica, não as vê satisfeitas ao final. O representante da massa insatisfeita escreve, cita: tenho de confessar, em todo o caso, que o primeiro caderno de vosso jornal não foi nem um pouco satisfatório. Na verdade, nós havíamos esperado outra coisa. O patriarca crítico responde pessoalmente: que ele não haveria de satisfazer suas esperanças eu sabia de antemão, pois não me foi nem um pouco difícil imaginar quais eram essas esperanças. A gente está tão esgotado que de repente se quer tudo de uma vez. Tudo? Não. Se possível, tudo e nada ao mesmo tempo. Um tudo que não exige esforço, um tudo que possa ser adquirido sem que a gente se submeta a um desenvolvimento, um tudo que se torne real através de uma única palavra. Fim da citação. Em seu desgosto ante as exigências indevidas da massa, que reivindica algo, inclusive tudo da crítica, que por princípio e dom natural não dá nada, o patriarca crítico procede como procedem os senhores de avançada idade e põe-se a contar uma anedota. Conta que, há pouco tempo, um berlinense conhecido se queixou cheio de amargura da prolixidade e da minuciosidade lata de seus escritos, pois, conforme se sabe, o Sr. Bruno é capaz de arrancar um calhamaço de centenas de páginas de um pensamento mínimo, por menos que seja. O patriarca consolou-o, prometendo enviar-lhe amassada em uma pequena bola, a fim de que pudesse assimilá-la mais facilmente. A tinta necessária para a impressão de sua obra. Com efeito, segundo a explicação do patriarca, a extensão de suas obras é devida à má distribuição da tinta de impressão sobre o papel. Da mesma maneira, ele esclarece o nada de seu jornal literário a partir do vazio da massa profana, que para encher gostaria de devotar tudo e nada ao mesmo tempo. Porém, mesmo sem desconhecer a importância da comunicação feita até agora, não é fácil chegar ao ponto de vislumbrar uma antítese histórica universal no fato de que um conhecido massivo da crítica a considere oca, e ela, por sua vez, o considere acrítico.
nem de que um segundo conhecido não veja satisfeitas as esperanças por ele depositadas no jornal literário, e de que um terceiro conhecido e amigo da casa tenha por demasiado extensas as obras por ela escritas. No entanto, o conhecido de número 2, que havia levantado esperanças, e o amigo íntimo de número 3, que deseja pelo menos conhecer os segredos da crítica crítica, representam o ponto de transição para uma relação mais plena de conteúdo e mais tensa entre a crítica crítica e a massa crítica. Por mais cruel que a crítica se manifeste em relação à massa, falando de coração empedernido e de entendimento humano saudável, ela não deixa de ser condescendente para com a mesma massa, que geme e chora buscando redimir-se da antítese. A massa que se aproxima da crítica com o coração destroçado, o ânimo disposto à penitência e o espírito cheio de humildade, haverá de receber alguma palavra balançada, profética e grosseira, por recompensa. Item B do subtítulo 1 do capítulo 7. A massa de coração mole e necessitada de redenção, por Friedrich Engels. O representante da massa sentimental afetuosa e necessitada de redenção implora e se abana em busca de uma palavra benévola da crítica crítica, com efusões cordiais, reverências e olhares de admiração como os seguintes. Cita: Por que vos escrevo isso e por que me justifico diante de vós? Porque vos respeito, e por isso mesmo desejo respeito de vossa parte, porque vos devo a maior gratidão no que diz respeito ao meu desenvolvimento, razão pela qual vos amo. Meu coração me tange a justificar-me ante vós, que me censurastes. Estou bem longe de querer impor-me a vós, e julgando por mim, pensei que talvez a vós mesmo possa parecer-vos grato receber uma prova de simpatia de parte de uma pessoa a quem nem sequer se conhece. Não tenho de modo algum a pretensão de que vós ireis responder esta carta. Não quero roubar-vos o tempo do qual poderíeis fazer melhor uso, nem impor-vos uma carga, nem tampouco expor-me à humilhação de ver desiludido algo em que pus minha esperança. Podereis até acreditar o que escrevo ao sentimentalismo, à impertinência e até mesmo à vaidade, ou ao motivo que melhor vos aprouver. Podereis responder ou não, mas eu não posso resistir ao impulso de enviar-vos a carta e apenas desejo ver-vos capazes de reconhecer nela o sentimento de amizade que a originou. Fim da citação. E assim como Deus, desde sempre se apiedou dos simples de espírito, assim também esse correspondente massivo, mas cheio de humildade, lamentoso em busca de misericórdia crítica, vê seus desejos realizados. A crítica lhe responde cheia de bondade. Mais ainda, ela lhe proporciona as explicações mais profundas para ajudá-la a compreender os objetos de sua sede de saber. Cita: Há 2 anos, nos ensina a crítica crítica. Era algo adequado aos tempos em que vivíamos lembrar do iluminismo francês do século XVIII, para fazer com que também suas tropas ligeiras agissem na batalha que, naquela época, ocorria. Mas agora a coisa é muito diferente. Hoje em dia, as coisas mudam com muita pressa. O que, naquela época, estava em seu lugar, hoje em dia é um descuido. Claro que já naquela época era um descuido, ainda que um descuido em seu lugar, adequado o fato de a mesmíssima crítica absoluta, na anedota número 2, página 89, nota 7. Engels refere-se aqui ao artigo de Bruno Bauer intitulado Leid und Freuden des Theologischen ou Sofrimentos e Alegrias da Consciência Teológica, publicado no 2º volume do já citado Anedotas sobre as Novíssimas Filosofias e Publicística Alemãs, nota da tradução. Chamar essas tropas ligeiras de nossos santos, nossos profetas, patriarcas, etc., a quem ocorria ver uma tropa de patriarcas em algumas tropas ligeiras, e era um descuido em seu lugar, adequado o fato de ela falar como falava, com tanto entusiasmo da abnegação, da energia moral e da exaltação com que essas tropas ligeiras haviam passado a vida inteira pensando, trabalhando e estudando em favor da verdade. Assim como também era um descuido o fato de que, em Cristianismo Descoberto, no prefácio, ela tenha declarado que essas tropas ligeiras chegaram a perecer
ou a parecer invencíveis, a tal ponto que qualquer pessoa mais bem informada teria testemunhado de antemão que elas haveriam de arrancar o mundo dos trilhos. E assim mesmo havia chegado a parecer impossível de duvidar que conseguiriam também dar ao mundo uma nova forma. Essas tropas ligeiras? Mais adiante, a crítica segue rabulando ao representante sedento de saber da massa cordial. Cita: ainda que os franceses tenham alcançado um novo mérito histórico com suas tentativas de criar uma nova teoria social, agora eles se acham, no entanto, esgotados. Sua nova teoria ainda não era pura. Suas fantasias sociais, sua democracia pacífica não se achavam ainda totalmente livres das premissas do velho estado de coisas. Fim da citação. A crítica fala aqui, se é que ela fala alguma coisa em algum lugar, do Fourierismo, especialmente do Fourierismo da Democratique Pacifique, nota 8. O veículo citado, Democratique Pacifique, a Democracia Pacífica, era um jornal diário dos Fourieristas, publicados em Paris entre os anos de 1843 e 1851, sob a direção de Victor Prosper Considerant, 1808 a 1893, político francês, representante máximo das ideias de Charles Fourier após a morte deste em 1837. Notas da tradução. Mas esta está muito distante de ser a teoria social dos franceses. Os franceses têm teorias sociais, porém não uma teoria social. E esse fourierismo aguado que prega o democrático pacífico é simplesmente a teoria social de uma parte da burguesia filantrópica. O povo, de sua parte, é comunista, e ainda por cima dividido em uma multidão de frações diferentes. O verdadeiro movimento e a elaboração desses diversos matizes sociais não apenas não se esgotaram, como na verdade apenas agora começam de fato. Mas esse movimento não terminará na teoria pura, quer dizer, abstrata, como quer a crítica, mas sim numa praxis totalmente prática, que não terá a mínima preocupação com as categóricas da crítica. Cita: nenhuma nação, prossegue a crítica em sua conversa mole, leva alguma vantagem sobre as outras até agora. Se uma delas puder chegar a alcançar sobre as outras uma superioridade espiritual, haverá de ser aquela que for capaz de criticar a si mesma e as outras, e de chegar a reconhecer ou conhecer as causas da decadência geral. Fim da citação. Toda nação leva alguma vantagem sobre as outras até agora. Mas, se a profecia crítica fosse acertada, nenhuma nação chegaria a alcançar vantagem alguma sobre as outras, pois todos os povos civilizados da Europa, ingleses, alemães, franceses, agora se criticam a si mesmos e aos outros, e são capazes de chegar a conhecer as causas da decadência geral. Enfim, não passa de uma tautologia fascista afirmar, como se faz acima, que o fato de criticar, o fato de reconhecer a atividade espiritual conferem uma superioridade espiritual. E a crítica, que com sua autoconsciência infinita coloca-se acima das nações e aguarda que estas, prostradas a seus pés, implorem por luz, apenas acaba revelando com mais clareza, através desse caricaturesco idealismo germânico cristão, o quanto ela ainda se encontra mergulhada até os cabelos na lama do nacionalismo alemão. A crítica dos franceses e dos ingleses não é uma personalidade tão abstrata e extraterrena, que paira fora da humanidade, mas é, muito antes, a atividade humana real de indivíduos que são membros laboriosos da sociedade e que, como seres humanos que são, sofrem, sentem, pensam e atuam. É por isso que a crítica deles é ao mesmo tempo prática e seu comunismo um socialismo através do qual eles oferecem medidas práticas e tangíveis, no qual não se limitam a pensar, mas pelo contrário, agem tanto mais. Esse socialismo é a crítica viva, real da sociedade vigente, o reconhecimento das causas da decadência. Nota 9. Aqui Engels parece definir pela primeira vez o sentido peculiar do socialismo, como sendo a ação prática que contrasta com ou se diferencia da a teoria comunista em si. A oposição entre a limitação teórico-especulativa da crítica alemã e a individualidade concreta, bem como a realidade prática dos movimentos críticos ingleses e franceses, além de coincidir por inteiro com a noção de Marx, é sugerida pela primeira vez na Sagrada Família. Lenin chegou a dizer, em algumas glosas marginais, a obra que foi a Sagrada Família que Marx progrediu, da filosofia hegeliana ao socialismo. Notas da tradução.
Depois dos esclarecimentos da crítica crítica ao membro da massa sedenta de saber, ela já pode dizer com razão de seu jornal literário, cita, aqui se exerce a crítica pura, expositiva, que aborda as coisas e à qual não pode ser feito reparo algum. Fim da citação. Aqui não é oferecido nada independente. Aqui não se oferece absolutamente nada a não ser a crítica que nada oferece. Quer dizer, a crítica que se completa ao chegar ao ponto máximo da ausência da crítica. A crítica faz imprimir passagens marcadas e alcança o esplendor em excertos. Wolfgang, Menzel e Bruno Bauer se estendem a mão fraternal e a crítica crítica se acha ali onde se achava a filosofia da identidade nos primeiros anos deste século, quando Schelling protestava contra a insinuação massiva de que pretendia oferecer algo, qualquer coisa, como se fosse a filosofia pura, a filosofia totalmente filosófica. Nota 10. Wolfgang Menzel, mais sobre ele no adendo relativo às pessoas citadas no livro elaborado ao final. Foi um dos censores públicos alemães mais conhecidos da época. Nota da tradução. Item C do subtítulo 2, do capítulo 7. A graça irrompe para a massa, Karl Marx. O correspondente de coração mole, a cuja doutrinação acabamos de presenciar, mantinha relações confortáveis com a crítica. Nele, a tensão entre a massa e a crítica se insinua apenas de um modo idílico. Ambos os lados da antítese histórica universal se comportavam um em relação ao outro de maneira bem intencionada e cortês, e por isso de maneira esotérica. A crítica crítica em seu efeito antissanitário e estremecedor de espíritos, que exerce sobre a massa, revela-se apenas quando ela se ocupa de um correspondente que tem um dos pés na crítica, mas com o outro já pisa no mundo profano. Esse correspondente representa a massa e suas lutas interiores com a crítica. Em certos momentos lhe parece que o Sr. Bruno e seus amigos não entendem a humanidade, que eles estão, na verdade, cegos, mas de imediato ele se corrige. Cita: sim, vejo tão claro como a luz do sol que vós tendes razão e que vossos pensamentos correspondem à verdade. Mas haveríeis de me perdoar se eu vos disser que, tampouco, o povo está errado. Oh, sim, o povo tem razão. Que vós tendes razão, eu não posso negar. De fato, não sei até onde isso tudo acabará chegando. Vós havereis de dizer: pois bem, fique em casa então. Ah, eu já não posso mais. Ah, parece que se assim não fosse, a gente teria de ficar louco ao final. Vós haveríeis de acolher com benevolência, acreditar em mim. O conhecimento adquirido faz com que a gente, por vezes, se sinta tão bobo como se uma roda de moinho estivesse a dar voltas pela nossa cabeça. Fim da citação. Também outro correspondente escreve que ele, em certas ocasiões, parece perder controle. Como se vê naquele correspondente massivo, a graça crítica trabalha a ponto de estar pronta a irromper. O pobre verme, a massa pecadora, puxa-o por um lado e a crítica por outro. Não é o conhecimento adquirido que joga os catecúmenos da crítica nesse estado de embotamento, mas sim o dilema da fé e da consciência. Cristo, crítico ou o povo? Deus ou o mundo? Bruno Bauer e seus amigos ou a massa profana? Mas assim como o dilaceramento extremo do pecador precede a irrupção da graça divina, a estupidificação sufocante é a precursora da graça crítica. E quando essa graça alcança enfim a irrupção, o eleito não chega a perder a estupidez, mas perde pelo menos a consciência da estupidez.